Shibone Besami Olá, gente, shalom, shalom a todos. Estamos iniciando mais um estudo diário das 7 leis. E hoje é dia 16 do mês do ano de 5.782 da criação, dia 17 de maio do ano de 2022. Nós estamos na contagem do Homer, na 31º dia na contagem do Homer. E hoje, na contagem do Homer, nós estamos aprendendo um pouquinho sobre noções de humildade e amor. Então nós vamos agora, gente, trabalhar na questão do Guia Beninoa. Estamos na página 26, saímos da página 25, já estamos na página 26, isso na segunda edição. Na primeira edição está na página 24, tá? Página 24. Estamos no capítulo 4. Esse capítulo, como nós falamos, faz um apanhado dentro do conceito do Kertoshav em relação ao Benoa. E nós estamos aprendendo agora no parágrafo número 11, se um Benoa ele tem que fazer diante de um tribunal, conforme o Kertoshav era exigido, que ele fizesse diante de tribunal um pacto, né, reconhecendo as 7 leis, se isso é preciso, se isso é necessário para um Benoa. Está escrito o seguinte, que para que o Benoa receba a qualificação de um justo entre as nações, também não é necessário prestar a declaração frente a um tribunal rabínico. Então nós vemos aqui o seguinte, que não necessita de um Beit Din reconhecer um Benoa, tá? Pode ser um Benoa, não precisa, não é necessário. Não é necessário também que ele esteja prestando isso tipo uma declaração diante de um tribunal. O Rebbe de Lubavitch lá, ele fala isso no Likutei Sirot, tomo 26, Sirá 3, comentário 33. Então daqui, a gente está aprendendo o seguinte. Para um Benoa, o que é necessário para um Benoa, ser um Benoa? O necessário para ele é apenas a disposição do coração. Colocar no coração que quer cumprir a missão dele, que é praticar as 7 leis e suas ramificações, ou seja, ele entende que ele não pode praticar idolatria, que ele não pode blasfemar, que ele não pode derramar sangue, que ele não pode praticar roubo, que ele não pode praticar imoralidade, que ele não pode maltratar os animais e que ele foi ordenado a praticar a justiça. Quando ele entende isso e ele conecta isso com o entendimento de que Moshe Rabbeinu, no Monte Sinai, no Matan Torá, recebeu a ordem também de influenciar as nações a cumprirem as 7 leis. Quando ele entende isso dessa forma, dessa maneira, sim, ele é considerado então um Hasdei Umot Leolam, ou seja, um justo entre as nações. Ele é considerado então, neste momento, e ele tem parte no mundo vindouro, e não somente no mundo vindouro, como também, consequentemente, na ressurreição dos mortos. Já que a ressurreição dos mortos é uma consequência do mundo vindouro, né? A pessoa que morreu participar do mundo vindouro, ele vai ter que ressuscitar, correto? Isso é algo bem lógico. Então, não tem como separar uma coisa da outra. Então, quando ele consegue esse status, quando ele entende isso no coração dele. Ele não precisa necessariamente declarar isso. Ele não precisa necessariamente ir diante de um tribunal para isso. Entendeu? Ele não precisa disso. Ele precisa apenas colocar no coração dele. É bom que isso seja feito de uma forma mais diligente? Sim, com certeza. É bom que a pessoa tenha uma declaração, um certificado Beninoa? Sim, com certeza. Assinado por um rabino, conforme nós fazemos no Movimento Beninoa Brasil? Sim, com certeza. É apropriado, é bom formalizar isso. É bom você estar inserido dentro de uma comunidade. Porque tem muita coisa que nós precisamos um do outro, entendeu? Tem muitas coisas que nós precisamos um do outro. Nós precisamos estudar 7 leis e suas ramificações, e é bom estar estudando um com o outro. Estudando sozinho é algo muito limitado, correto? Então, é bom estar estudando um com o outro.
Então, é bom estar inserido e fazer isso de uma forma mais diligente, com certeza. Mas aí a gente está vendo aquilo que é bom, não aquilo que é exigido, ou algo é exigido. Aqui o Guia Benenua está falando de exigência, ele não está falando de recomendação. A gente tem que entender isso. É claro que faz melhor quem faz de forma diligente. A gente não pode, por exemplo, dizer que quem faz de uma forma diligente faz errado. Não, faz certo, faz melhor ainda. Mas é isso. Continuando o nosso estudo diário das 7 leis de hoje, então nós estamos hoje na mitzvah diária de Bihat Hashem. Hoje nós estamos entrando já na segunda ramificação e como nós fizemos na primeira ramificação, faremos também na segunda, ou seja, dividindo ela em partes, para a gente poder abordar o tema de um assunto bem abrangente e não ficar nada sem entendimento, correto? Então, a segunda ramificação é a ramificação de temer a Deus. Temer a Deus, ou seja, você reverenciar a Deus, respeitar a Deus. Esse temor a Deus está escrito lá em Devarim, capítulo 6, versículo 13. Devarim, também conhecido como Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Você temerá o eterno seu Deus. Você temerá o eterno seu Deus. Então daqui nós aprendemos algumas coisas, entre elas que nós devemos temer a Deus em todos os momentos. Estar literalmente com temor de pecar, ou seja, de transgredir, sabendo que Deus vê todas as coisas. Não testar a Deus, não fazer juramentos falsos ou então faltar com respeito e reverência ao Criador. Então, primeiramente, a gente vai aprender o que temer a Deus. Está escrito o seguinte, lá em Deuteronômio 6:13, você temerá Hashem, seu Deus. E aqui nós aprendemos que o temor, ele demonstra a crença de que o Criador vê todas as coisas, ou seja, que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Não tem como a gente fugir, estar num local que Deus não se encontra, não existe essa possibilidade. Então nós aprendemos que está escrito lá no Sefer Hinur 432, para que o temor de Deus, que ele seja bendito, esteja sempre em nossas faces, para que não pequemos. E sobre isso é afirmado, Hashem, seu Deus, você deve temer. Ou seja, o que o Sefer Hinur diz para a gente? O Sefer Hinur, ele diz que nós devemos ter sempre essa lembrança, sempre cultivar o temor e o respeito a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Exatamente por isso, pelo temor a Deus, o respeito com nomes divinos, por exemplo, que nós procuramos não escrever um nome divino de forma explícita dentro de um celular ou de algo assim, ou de um papel. Nós usamos, por exemplo, o hífen para descrever o título Deus, ou então nós procuramos não fazer nomes com tetagrama sagrado, ou então nome sagrado, mesmo que seja apenas o Yud, Kei, Vav, Kei dentro de algum papel, entendeu? Ou digitado, nós procuramos não fazer nem digitar. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos apagar nomes sagrados, que nós não podemos danificar nomes sagrados. Nós não podemos fazer com que falte respeito e reverência. A partir do momento que alguém usa nome sagrado de uma forma irreverente, ele está praticamente ignorando o que Deus está vendo. Ele está dizendo, olha, Deus está em todos os lugares, menos aqui. Quando a pessoa, por exemplo, ela comete algum tipo de transgressão, ela está dizendo, olha, eu posso transgredir porque nesse momento eu não acredito em Deus. Exatamente isso. Porque se a pessoa acreditar em Deus em todos os momentos da vida dela, ela vai fazer o seu máximo esforço para não ir além daquilo que o Criador coloca. Exatamente, esse é o atributo do temor
para conosco, e esse é o uso próprio dele, de que limitar-nos, né? Limitar, melhor dizendo, o nosso espaço, para que nós não possamos ultrapassar e cometer algum tipo de efeito, né? De prática, que seja algo que o Eterno não queira. Então, o temor ele tende a te manter dentro de uma zona de segurança prescrita dentro das proibições mesmo. Tudo aquilo que é dentro de uma proibição, que a Shem fala, não faça isso, e, por exemplo, as nossas 7 leis, nós estamos trabalhando com 6 proibições, não praticar idolatria, não blasfemar. Então, a gente devemos exercitar esse temor dentro de nós para manter em segurança. Não somente as leis servem para não cometer algo de errado, mas também é uma zona de segurança, do qual, quando ultrapassamos essa zona de segurança, realmente estamos nos colocando em risco, porque sabemos que o Criador quer o melhor para nós, ele sabe qual o melhor local para estarmos. Também nós aprendemos o seguinte aqui, que toda a humanidade deve temer a Deus e reconhecer sua grandeza. Ou seja, o temor a Deus não é algo somente do povo judeu. O temor a Deus é algo que foi destinado também e dirigido também para as nações. E o Maimônides, ele vai dizer isso, sabe onde? Lá em Zodei HaTorá, capítulo 3, alahá número 11. E o Maimônides aqui depois ele vai descrever a declaração do rei Davi, lá no Salmo 148, versículo 7 e 8, no qual o rei Davi diz: Louvado seja Deus desde a terra, monstros marinhos e todas as profundezas, fogo e granizo, neve e vapor. Esse versículo deve ser interpretado: humanidade, louvem a Deus por seu poder que é aparente no fogo, granizo e outras criações, que podem ser vistas abaixo no céu, porque seu poder é sempre visível para ambos os grandes e os pequenos. Então é isso que nós encontramos aqui, essa ordem explícita. A ordem explícita aqui de toda a humanidade reconhecer, olha, se Deus controla os monstros marinhos, se Deus controla também o fogo, os vulcões, a neve, o vapor, os asteroides, os meteoritos, meteoros, cometas, faz todos os planetas ser mantidos em segurança, as estrelas de prótons, os buracos negros, e tudo isso, Deus administra, governa todas essas coisas. Muito mais temor nós devemos ter dele. Ou seja, despertar um respeito, uma reverência aqui, para que nós possamos estar concentrados. Olha, Deus rege todas as coisas. E eu sou tão minúsculozinho diante de todas essas coisas que Deus rege. Eu sou tão minúsculozinho. Então, eu devo realmente reconhecer e estar pronto para respeitar e reverenciar esse Deus maravilhoso. Nós também aprendemos lá em Brahot 10.9, no Mishneh Torah, do Ramban, do Maimônides, que o temor deve levar as pessoas a servir ao Deus único. Está escrito, uma pessoa que vê na diáspora deve recitar a Brahá, que desenraiza a Avodazará deste lugar, ao contemplar algum tipo de idolatria. Em ambos os casos, ele deve dizer, assim como você desenraizou a Avodazará deste lugar, assim pode ser desenraizado de todos os lugares. E você pode transformar os corações de seus adoradores para servi-lo. Então, gente, o que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos o seguinte, tá? O que nós aprendemos aqui? Aqui nós aprendemos o seguinte. Nós aprendemos aqui que a idolatria, ela deve ser vencida. A idolatria não é algo normal para nenhum lugar. Para nenhum lugar no globo, no mundo, né? Não é mais aceitável ter idolatria num lugar do que no outro, não. A idolatria ela tem que ser desenraizada do mundo todo. E o querer disso, e o desejar isso, é potencialmente o temor a Deus,
Porque para a gente servir a Deus de uma forma que seja abrangente e correta, para a gente servir a Deus da maneira que esse serviço requer de nós, porque o serviço a Deus ele requer temor. Nós vamos ver que nós devemos servir a Deus na próxima ramificação. Mas enquanto isso, a gente está trabalhando dentro do temor, porque o temor ele tem de preparar alguém para fazer o serviço a Deus. Então, quando a gente serve a Deus de verdade, a gente teme a Deus para servir a Deus, a gente vai reconhecer esse temor, vai fazer esse reconhecimento. Assim como nós fazemos com amor, né? Quando nós elogiamos a Deus, louvamos a Deus. Louvar significa necessariamente isso, tá, gente? Você elogiar a Deus, ou seja, reconhecer a grandeza de Deus. O temor também tende a lhe despertar esse reconhecimento da grandeza de Deus. Que nós fazemos isso, inclusive, nos serviços diários de adoração, no serviço do Sidur, no qual nós recitamos os salmos, no qual nós recitamos várias brahot, várias bênçãos, reconhecendo a existência de Deus e a presença de Deus em todos os momentos de nossas vidas. Por isso, é muito importante estarmos fazendo esse reconhecimento diário. Então, gente, esse foi o estudo diário das 7 leis do dia 16 do mês de Iyar do ano de 5.782 da criação, no qual nós aprendemos algumas lições importantes. Entre elas, aprendemos que um Benoa necessariamente ele não tem que fazer não é obrigado a fazer uma declaração diante de um Beit Din. Se ele deseja fazer, claro, uma forma mais diligente, esse reconhecimento das 7 leis, diante de um rabino, ou através de um certificado Bnei Noah, ótimo, perfeito. Aprendemos também, não somente isso, mas aprendemos também que um Benoa deve temer a Deus e que esse temor ele o prepara para fazer o serviço divino de forma correta e adequada, como também o livra de consequências não boas, não positivas na vida dele, do qual tende a levar ele a entender que Deus está presente em todos os lugares. Então, o atributo da onipresença de Deus, ele se faz presente dentro da nossa vida quando nós tememos a Deus. Ou seja, nós realmente acreditamos, em essência, nós acreditamos que Deus está presente em todos os lugares, quando realmente esse temor está sendo potencializado dentro de nossa vida, do nosso dia a dia, da nossa vida cotidiana. Nie kradajesz, tylko robisz walką. Hallelujah.